Dando início agora, deixa eu só ajustar aqui, deixar no ponto. Vamos lá. Pessoal, estamos dando início à nossa disciplina de geração, transmissão e distribuição de energia. Bom, conforme eu falei, meu nome, professor Gutenberg Mendes. Hoje, nós estamos no módulo 1, cujo tema é Sistema Elétrico de Potência. Tá bom? Eu vou explicar sobre os órgãos competentes com relação a, desde a parte de geração, pela questão da transmissão ou subdistribuição de energia, partindo para a parte já quase que final, que é a distribuição e o ponto de consumidor, tá bom? Essa imagem que vocês estão vendo, né, mesmo que praticamente todos já saibam, mas não custa dizer, é um transformador, tá? Geralmente, esses transformadores a gente encontra na parte de distribuição, por exemplo, nas ruas, né? Uma vez ou outra você encontra um transformador desse suspenso em um poste. Eu vou explicar também lá na frente sobre alguma coisa relativa à parte de transformadores, tá bom? Fiquem tranquilos que eu vou tentar falar de uma maneira compassada. Bom, para alguns, né, talvez esse assunto já tenha sido visto, mas é aquele caso, como se encontra na ementa, a gente tem que cumprir a ementa, só que, lógico, o assunto que eu vou falar vai ser voltado mais para a parte da disciplina, certo? Por exemplo, o transformador, a gente pode falar de transformador em eletrônica, que vai fazer um papel, por exemplo, a gente vai rebaixar o valorzinho da tensão de 220 para 12 volts ou 24 para conseguir fazer uma tensão utilizada para uma ponte retificadora, né? O formato de meia onda, com diodos e tal. Eu posso falar de transformadores na parte de instalações elétricas, eu posso falar de transformadores na parte de subestação, inclusive até eu falei, para tomar horas. E nós iremos apontar o transformador voltado para a linha de transmissão e distribuição, mesmo porque esse componente é uma das peças principais para que eu consiga transportar a eletricidade de um ponto a outro. Tá? Então é de suma importância que vocês saibam que componente é esse, o que é que ele faz, quais são os chips, qual é a função dele no sistema elétrico e assim por diante. Tá bom? Mas vamos lá. Quais são os objetivos da nossa disciplina? Primeiro, promover o entendimento básico do funcionamento do sistema elétrico. Então, a minha ideia, a minha proposta é fazer com que você consiga entender desde o ponto inicial, que é a parte que eu coloquei uma tensão, né? Um gerador para funcionar, gerando valor de tensão, fazendo com que essa tensão, uma vez gerada e transformada, passe, né, por um trajeto, será transportada para um sistema de transmissão, tal, chegando até o destino final, que é o que realmente nos interessa. Familiarização com os aspectos fundamentais das subestações. Nós vamos apontar algumas partes, né, como transformadores. Eu devo comentar talvez sobre religador, eu ainda vou ver como é que eu vou fazer, tá bom? Análise dos aspectos operacionais das subestações. Então, eu vou explicar também um pouquinho sobre essa parte de transporte da eletricidade de um ponto a outro. Avaliar e compreender um projeto de subestações, considerando a carga, aspecto de operação, manutenção e proteção. Seguinte, na disciplina de subestação, eu costumo fazer o levantamento de um transformador, através de uma especificação técnica da Enel, número 125. Norma esta que ficou no lugar da NT002, da extinta Coelce. Nessa disciplina eu não devo abordar sobre isso, tá? Mas eu devo falar sobre a parte de análise tarifária. Eu acho que é até importante, mesmo porque a lei da ementa pedir para que eu fale sobre isso, para a gente entender como é que funciona o critério do modelo tarifário. Seja ele para o grupo B, que é o grupo residencial, né, a contazinha de luz que você recebe todo mês, ou ao grupo A, que é o grupo da indústria e da empresa. Por exemplo, existem empresas que trabalham com consultoria elétrica. E o trabalho da consultoria é verificar como é que está sendo feitas as condições de consumo daquela indústria, daquela fábrica. Às vezes, aquela fábrica está no modelo tarifário errado. Às vezes, o cara está utilizando um motor com rendimento baixo. Então, isso, no contexto geral, está implicando uma conta de luz alta. Então, nós vamos ver qual seria o modelo tarifário adequado para cada tipo de situação. Bom?
qual vai ser o nosso conteúdo programático? Inicialmente, hoje, eu devo falar para vocês sobre a estrutura do setor elétrico nacional, quais são as partes que constituem, desde a parte de geração, passando para a etapa de transmissão, subtransmissão, distribuição e, no fim, a parte consumidora. Tá? Na próxima aula, será no próximo domingo, se Deus quiser, nós iremos falar sobre os tipos de geração. Então, eu vou fazer por sequência, para ficar uma coisa organizada, tá bom? Inicialmente, eu devo falar sobre a geração hidroelétrica ou hidrelétrica. Por que eu escolhi a geração hidrelétrica para ser a primeira? Por ser a geração hidrelétrica a nossa matriz energética. O Brasil trabalha com vários tipos de geração de eletricidade, tá? Existe um leque, existe uma variedade incrível aí de geração de energia. A geração hidrelétrica ainda é a nossa matriz energética, apesar de eu ter hoje várias formas de geração de eletricidade. Na parte de geração hidrelétrica, eu vou dividir entre duas partes, tá bom? Eu vou falar sobre a parte inicial, o que é uma geração hidrelétrica, qual é o papel de uma geração hidrelétrica, quais são os componentes, as turbinas, gerador, tá bom? Conduto forçado, onde eu encontro usinas hidrelétricas aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, logicamente, porque nós estamos aqui no estado do Ceará, então é interessante que a gente saiba quais são as usinas hidrelétricas que alimentam o Nordeste. Na segunda parte, que eu vou falar de turbinas, tá? Esses componentes, eu devo falar com vocês como é que a gente faz uma sequência de cálculos baseado no aproveitamento hidrelétrico, no aproveitamento energético da queda de água, tá bom? Porque a queda de água, a ideia principal da geração hidrelétrica é porque eu tenho uma quantidade absurda de água que vai estar, digamos, numa barragem, que a queda dessa água vai fazer com que o meu ciclo de geração comece a atuar. Então, nós iremos fazer... O nosso cálculo em si vai começar na parte 2 de geração hidrelétrica. Bom, feito isso, nós vamos partir para a linha de geração secundária ou alternativa, que é a geração a geração termoelétrica ou termoelétrica. Esse modelo de geração, digamos, é o que está quebrando o galho, porque a geração hidrelétrica, para funcionar, precisa de água, e em momentos de escassez de água, eu preciso que continue, obviamente, gerando. Porque, por exemplo, digamos que eu não tenho água naquela usina hidrelétrica. Se eu não tenho água naquela usina hidrelétrica, então, digamos, é só aquela usina que alimenta esse bairro. Então, esse bairro todo vai ficar no escuro enquanto não aparecer água naquela usina, naquela barragem. Então, assim, não tem como eu ficar sem fornecimento. Então, tem que ser feito formas em que eu consiga obter a minha energia elétrica através de um outro ponto de geração. Então, a termoelétrica realmente está trabalhando bastante durante esses últimos tempos. Tá? O terceiro tipo de geração que nós iremos ver é a geração nuclear ou a geração termonuclear. A geração nuclear, aqui no Brasil, só existe em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. No Brasil, né? Mas nós temos na Rússia, nós temos outros pontos. Eu vou falar sobre alguns desastres que aconteceram relacionados a isso, com a geração termonuclear. Eu vou comentar de Fukushima, no Japão. Eu vou comentar nos Estados Unidos. Então, assim, teve alguns pontos onde ocorreram alguns problemas relacionados à geração nuclear. Aqui no Brasil, graças a Deus, nós nunca tivemos esse problema. Graças a Deus. Tá bom? Então, geração nuclear nós temos lá no Rio de Janeiro. É uma forma de geração segura, desde que trabalhado com extremo cuidado. Bom, depois nós iremos falar sobre a geração solar. Tá bom? Uma das grandes apostas hoje, principalmente aqui na nossa região, porque eu tenho sol à vontade. Uma coisa que não falta aqui é sol. Todos nós sabemos disso, né? Então, uma forma bacana da gente conseguir geração a partir de um combustível que me é fornecido todos os dias, né? Então, todo dia eu tenho sol, todo dia eu tenho energia. Eu devo falar sobre a norma, né? Que se refere com relação a isso, resolução, se eu posso ter uma geração solar em casa, se eu não posso ter, quais são as restrições que tem, será que eu tenho que trabalhar isso em paralelo com a concessionária ou não? Então, eu devo explicar detalhadamente sobre isso.
Depois eu irei falar sobre a geração eólica, tá? A geração eólica, os parques eólicos, né? Nas regiões litorâneas do nosso Ceará está bombando. Então é uma outra linha de emprego assim bastante promissora, essa parte de geração eólica. A gente aprende muita coisa, tá bom? Eu trabalhei na Bahia, numa cidade chamada Guanabi, fica vizinho Catité. Trabalhei no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Macau, acho que foi a última que eu trabalhei, foi Macau. João Câmara, Mossoró. Então, o Rio Grande do Norte, na verdade, é o celeiro de parques eólicos, tá bom? Mas eu encontro aqui no Ceará, em Trairi, Caradiamontada, Acaraú, Itarema. Então, eu tenho uma diversidade assim, grande de parques eólicos que geralmente, nem sempre, mas geralmente são regiões litorâneas, tá bom? Depois eu irei falar sobre as gerações secundárias, onde a gente finaliza a parte de geração, no qual eu devo falar sobre o biogás, a parte de geotérmica e biomassa. Maré motriz eu devo só dar uma pincelada, mesmo porque aqui no Ceará nós tínhamos um modelo de geração a partir das ondas do mar que ficava lá no Pecém. Era tipo uns braços que tinha lá, que ficava na escória do mar e conseguia gerar eletricidade. Que eu saiba, esse maquinário da geração maré motriz foi um convênio do governo que já foi retirado. Eu não sei se é porque não deu certo aqui, mas existem alguns países que trabalham com esse tipo de geração, tá? A partir das ondas do mar. Bom, a nossa segunda etapa, nós iremos falar sobre a transmissão, então eu deixei separado justamente para não ficar misturado o assunto. Falamos da parte inicial, sobre os órgãos competentes, falei de todo tipo de geração de energia, e nós vamos partir para um outro ponto, que é a parte de transmissão de eletricidade. Bom, na transmissão, eu irei falar sobre a estrutura inicial de um sistema de transmissão. Por exemplo, vocês estão vendo essa figura aqui ao lado. Isso aqui se chama torre. Então, eu devo explicar sobre a torre. Bom, eu devo explicar sobre os cabos. Vocês talvez já devam ter visto ou presenciado algumas torres de linha de transmissão em algum ponto. Por exemplo, ali perto do Mondubim, no de encontro à antiga rampa do aterro sanitário ali do Tianguruçu, na perimetral você encontra uma linha de transmissão atravessando de um ponto a outro, sendo encaminhada a Chesf. Mas você pode encontrar na perimetral também ali perto já do terminal do Antônio Bezerra. Você, sentido Siqueira, Antônio Bezerra, né? Como você já está perto, subiu o viaduto antes, né? Você vai encontrar uma torre daquela de transmissão atravessando um ponto a outro. Então, eu devo explicar sobre isso, sobre os cabos que são utilizados, quais são os tipos. Eu vou explicar sobre os para-raios e a parte de religadores. Então, a parte de transmissão em si. Quais são os componentes, qual é a função, tá bom? Depois, nós iremos partir para a parte de cálculo com relação à corrente elétrica na linha de transmissão. Por exemplo, qual é a minha tensão que eu tenho disponível na minha casa? Bom, meu circuito monofásico, eu utilizo uma tensão de 220 volts. Beleza, 220 volts é a minha tensão. Depois que parte da parte de geração, da linha de geração, então, através daquelas torres, eu consigo transmitir uma tensão altíssima, com 230 kV, com 500 kV. Aí vem aquela história, por que eu preciso de uma tensão tão alta? Depois que gera um valor, esse valor sofre um acréscimo, eu tenho um valor de transmissão bastante substancial, então é alto o valor da tensão, mas ele vem baixando até chegar ao meu ponto 220. Qual é o motivo pela qual eu tenho um valor de tensão tão alto na linha de transmissão? Então eu devo explicar sobre isso. Nós iremos ver e comprovar que realmente uma tensão tem que ser alta na linha de transmissão, tá bom? Para não ocorrer justamente problemas com relação às perdas, tá bom? Então vamos lá. Então, feita essa parte aqui, que nós iremos realizar cálculos, tá bom? Na parte de corrente elétrica, nós vamos passar para uma próxima etapa, que é a potência instalada e potência firme. Sendo que eu vou explicar sobre a parte de transformadores, tá bom? Depois da parte dos transformadores, aí nós vamos passar para essa etapa aqui, para a gente entender essa parte de potência instalada e firme. Iremos falar sobre os indicadores de interrupção de energia, tá bom? Eu quero passar para vocês algumas informações a respeito
desses indicadores aqui. Um desses indicadores aqui você vai encontrar na conta de luz de vocês, tá? Que é a indicação sobre se durante esse mês ou durante esse tempo ocorreu interrupção de fornecimento de energia elétrica. Depois iremos falar de demanda, de fator de demanda, fator de carga, vou explicar sobre cada um desses elementos aqui. E nós vamos falar sobre sistemas de tarifação convencional e sistema de tarifação horossazonal. Tá? Vou fazer explicação sobre isso, nós vamos fazer exemplos, né? Utilizando 2 modelos de conta, para a gente ver como é que a gente consegue entender o raciocínio e a diferença desses outros 2 critérios. Bom, as atividades avaliativas, nós iremos fazer 2 atividades, tá bom? Que vão valer como nota, obviamente. Serão 2 avaliações, só que como critério de atividade. Então, vai ser uma avaliação em que eu vou mandar no Google Drive para vocês, tá bom? E assim que eu mandar no Google Drive, eu vou avisar para você, olha, pessoal, eu mandei a primeira atividade, vocês irão fazer, aí com relação a qual e-mail que eu vou mandar, tá, eu vou explicar para vocês direitinho. Tá? Então, fiquem tranquilos que eu vou definir e-mail, como é que você vai mandar, quando é que você vai me entregar. Eu vou estipular uma data para que vocês consigam fazer a atividade tranquilamente e me entregar. E nós iremos fazer uns questionários, que esses questionários irão valer como ponto. Bom, me dá esperança que se você vai fazer uma atividade em casa, pesquisada, e o assunto vai ser de acordo com os módulos que nós tivemos, então eu estou na esperança que vocês irão tirar uma nota satisfatória. Mas mesmo que você não tire um 10, vou dar um exemplo, você tire um 8,5, 9, só estou colocando aqui como exemplo, os questionários irão servir justamente para isso. Você vai fazer um questionário, o questionário vai valer 1 ponto cada questionário, deverão ser 2 questionários, ou 3, ou 4, não sei, ainda vou definir, bom? Vai depender do andar da carruagem, a gente vê como é proceder esses critérios, tá bom? Mas, lembrando que cada questionário vai valer 1 ponto. Então, eu acredito que todos irão tirar a nota satisfatória nas avaliações e na nota final, tá bom? Dando início à nossa disciplina, falando primeiro sobre a estrutura de um sistema elétrico de potência, tá bom? Bom, vocês estão vendo essa imagem aí, que é de uma torre e uma linha de transmissão. Então, tem um conjunto de cabos aí, que está transportando energia elétrica de um ponto a outro, tá bom? Diga-se de passagem, são quilômetros e mais quilômetros de distância, tá bom? Então, há um comprimento relativo, bastante considerável, desde o ponto inicial, que é a parte de geração, até a parte consumidora. Então, existe um trajeto realmente muito longo. O objetivo de um sistema elétrico de potência é gerar eletricidade, transmitir eletricidade e distribuir essa eletricidade atendendo a determinados padrões de confiabilidade, disponibilidade, qualidade, segurança e custos, com o mínimo impacto ambiental e o máximo de segurança pessoal. Vamos lá. Com relação a custos, eu devo falar futuramente sobre algumas taxas, tá bom? Que a gente paga em cima da conta de luz, que é referente à parte de transmissão, que é referente à parte de distribuição de energia. Nós temos ainda o sistema de bandeiras tarifárias, que é um adicional que eu tenho na minha conta de luz, tá bom? É interessante que a gente entenda como é que funciona esse critério, até mesmo para a gente saber utilizar a nossa eletricidade de forma racional, tá bom? Com relação a essa parte de confiabilidade, bom, nós passamos por eventos desagradáveis, eu não sei se aqui vocês recordam, mas há alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás tivemos problemas com relação a apagões, tá bom? Então, por exemplo, eu não sei se aqui alguém recorda, em 2011, nós tivemos um problema de apagão no Nordeste, que atingiu praticamente o Nordeste inteiro. Para dizer que não atingiu todo o Nordeste, né? Só o Maranhão que não foi afetado, porque o Maranhão ele não participa da Chesf, né? O Maranhão ele participa de outra etapa. Então, por isso que não teve problema com o Maranhão. Mas o restante de todos os estados, todos os 8 estados do Nordeste sofreram esse impacto, tá bom? Aí, assim,
eu me lembro nesse dia que eu trabalhava no centro de eventos. No centro de eventos teve como ocorreu essa falta de energia, eu o meu supervisor ligou para mim, acho que ele por volta de 11 horas da noite. Aí eu vi, eu não, deve ter ligado enganado. Quando tocou de novo, aí eu atendi e disse, cara, ainda bem que tu me atendeu, cara. Eu vou te pedir um favor. Dá para tu ir lá no centro de eventos, cara, porque a equipe que tá lá, não, assim, não tem muita experiência. Eu tô com medo de acontecer alguma coisa quando voltar a eletricidade. Então, você pode fazer esse favor para mim de ir lá abrir os disjuntores, desligar lá, né, a chave seccionadora, deixar tudo no ponto, para quando voltar a gente ir cobrindo aos poucos. Aí eu fui. Aí vocês imaginam, 11 horas da noite, minha moto tava com a gasolina na reserva, tava chovendo, tá? E no apagão. Aí, quer dizer, não faltava mais nada para acontecer. Só para vocês terem uma ideia. O que aconteceu? Eu fui lá e fiquei lá até amanhecer o dia. Eu fiquei com medo de voltar, né? E não ter gasolina para a volta. Enfim, essa energia, essa falta de energia, ela foi de 11 horas da noite, mais ou menos isso, se estendeu até 3, 4 horas da manhã. Isso que quando voltou, né, aos poucos, foi recobrindo, certo? Assim, isso depois que a energia, né, a energia voltou à sua normalidade, a Chesf tinha informado, que a Chesf é a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, ela tinha informado que tinha sido uma pane numa linha de transmissão de uma subestação que fica lá em Pernambuco. Que no caso é a subestação lá de Luiz Gonzaga. Tá? Lá em município de Jatobá, se não me falha a memória. Tá bom? Então, assim, eles nem costumam falar apagão, né? Eles costumam falar blackout, né? Ocorreu um blackout de eletricidade. Mas isso, olha, isso foi várias. Eu só falei 2011, mas, por exemplo, 2013 nós tivemos problemas, 2018 nós tivemos problema com relação a isso. Só que não é uma coisa comum, tá? Não é uma coisa, houve um apagão, houve um apagão. Não. Isso aí foi casos que ocorreram de algum sistema eletrônico que mandou um sinal errado para a parte de subestação, que cortou o fornecimento. Por exemplo, acho que foi de 2013, um dos problemas, na época disseram que foi um dos componentes eletrônicos, lá da subestação. Diz que enviou um comando falso para desligar o sistema, então fez com que umas linhas de transmissão ficassem prejudicadas. Então, assim, o trabalho contínuo desses órgãos é fazer com que a energia elétrica ela seja transmitida de forma confiável. Por exemplo, nós estamos no estado do Ceará. Qual é a concessionária hoje? A concessionária hoje é a Enel, que era a antiga Coelce. Beleza. O trabalho que está sendo feito pela Enel é um trabalho de reforma de algumas subestações, tá? Bom, empresa particular, empresa italiana, tal. Mas, assim, se você fizer um comparativo das quedas de energia que teve antigamente, pelo menos no tempo que eu era criança, e hoje, é uma coisa difícil hoje você ver. Antigamente, não vou dizer que é uma coisa normal, mas era comum de vez ou outra você se deparar com uma falta de energia. Mas por que, professor? Acontecia isso aí? Vai haver componentes antigos, entendeu? Então, componentes antigos em subestações, vai haver questão de manutenção, coisa parecida. Como a empresa hoje é particular, eles fazem o possível para realmente fazer com que o transporte de energia ela seja feito de maneira satisfatória. Então, a empresa faz o possível para fazer com que a energia elétrica ela chegue com qualidade para você. Bom, pode acontecer problema? Pode. O Paulo mesmo relatou agora há pouco tempo que teve um problema que a tensão de 3,8 não estava chegando lá. Então, é uma coisa que sempre vai acontecer. Mas, assim, com relação a problema, realmente, não é uma coisa mais comum da gente ver, certo? Então, geralmente acontece isso. A estrutura de um sistema elétrico de potência compreende o sistema de geração, de transmissão, distribuição, que é a etapa já da Enel, suas subestações, com transformadores, com disjuntores, seccionadores, em geral cobrindo uma grande área geográfica. Então, há um longo período, um longo percurso mesmo a ser percorrido. Tá? O sistema atual de energia elétrica brasileira é baseado em grandes usinas de geração
que transmite energia através de sistema de transmissão, que, por sua vez, atinge o sistema de distribuição de média e de baixa tensão, onde estão os consumidores. Com relação à geração, por exemplo, se a gente fosse falar aqui agora sobre geração hidrelétrica, nós temos em vários locais. Por exemplo, eu tenho em Paulo Afonso, que é situado na Bahia, nós temos Luiz Gonzaga, nós temos Mochotó, nós temos Sobradinho, nós temos Delmiro Gouveia, nós temos Boa Esperança. São usinas hidrelétricas que trabalham atuando no Nordeste, certo? Então, são vários. Nós temos na Itaparica, se não me falha a memória, que é em Pernambuco, nós temos Xingó, tá bom? O Xingó já fica em extremo entre Alagoas e Sergipe. Então, eu tenho vários pontos de geração de energia. Isso eu não estou falando de termoelétrica, né? Que eu tenho termoelétrica no Pecém, eu tenho termoelétrica no Maracanaú. Então, são vários pontos, tá? Logicamente, para cada ponto, existe uma responsabilidade. Até que o seu destino seja encerrado, a eletricidade passa por um longo trajeto, conforme eu falei para vocês. Então, nós vamos ver a estrutura do setor elétrico. Como é que funciona? Bom, existem várias responsabilidades e essa responsabilidade ela é dividida em setores, tá bom? O fluxo de energia unidirecional, ou seja, ela parte do ponto de geração, chegando até o destino final, e a energia ela vai ser despachada e controlada por centro de operação. Então, normalmente, os sistemas de distribuição são gerenciados por monopólios empresariais, tá bom? Devido à impraticabilidade de se ter dois sistemas de distribuição. Hoje, quem é a empresa aqui? Enel. Na Bahia, era Coelba, não sei se ainda é, mas deve ser Coelba. Rio Grande do Norte, Cosern. São empresas que trabalham com relação à distribuição. Não existem duas empresas de distribuição. Por isso que a gente fala de monopólio. Aqui antigamente era só Coelce, tá? Aí depois de só Coelce, passou para o sistema da Enel. Lógico, se a gente for falar aqui do surgimento da eletricidade até o destino final, então é muita coisa, pessoal. Até chegar realmente a ser a Enel, então ela passou por uma etapa muito grande. Falando aqui rapidamente, já nessa parte final de eletricidade aqui, chegando aqui na parte do nosso estado do Ceará. Então, por exemplo, como é que era feita, como foi que a eletricidade chegou aqui no Ceará? Bom, primeiramente, a primeira empresa com relação à iluminação, não vou nem falar em eletricidade, tá bom? Em relação à iluminação, foi uma empresa chamada Ceará Gás Company. Não sei se aqui alguém que gosta de história ouviu falar sobre isso. Essa empresa ela fornecia iluminação a gás carbônico para as casas, para os comércios, para as ruas da cidade. Então, assim, foi o início, foi realmente o início, tá? Depois dessa empresa, passou para outra empresa chamada Ceará Light and Power, ou então Ceará Light, né, como as pessoas falam, né? Teve uma briga entre essas duas empresas, né, pelo menos que a história conta, que estavam querendo colocar essa empresa para atuar, essa empresa Light, né, Ceará Light, porque como ela já trabalhava com a questão de bonde aqui em Fortaleza e tal, então acharam assim por bem utilizar com isso, tá? Depois da Ceará Light Power, aí nós tivemos o nome, meu Deus do céu, a Serviluz, uma empresa chamada lá de Serviluz, tem até o bairro, né, hoje Serviluz. Depois passou para Conefor. Depois de Conefor, passou para Coelce. Coelce, acho que foi lá em 1971, foi no tempo do governo César Carlos. E depois passou para a etapa final, que de Coelce, né, foi privatizado em 97, 98. E uma empresa chamada Enel assumiu a responsabilidade com relação a isso. Então, houve um trajeto muito grande. Então, a Ceará Gás, né? Depois a Ceará Light, depois a Serviluz, depois Conefor, depois Coelce. E hoje a Enel toma de conta. Então, teve um processo muito longo até chegar à comodidade que nós temos hoje, de ter uma energia elétrica de qualidade nas nossas residências. Pelo menos que é para ter, né? Então, vamos lá. Então, já falei sobre essa parte, beleza. Quais são os órgãos que atuam na parte do setor elétrico? Eu vou falar parte por parte, tá bom, pessoal? Existem vários. Eu vou especificar, não vou assim esticar muito a baladeira com relação a esses órgãos, mas eu devo explicar um pouquinho sobre cada um deles.
eu vou falar sobre o Conselho Nacional de Política Energética, eu vou falar sobre a Empresa de Pesquisa Energética, vou falar sobre o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Então, são partes, tá bom? Vou falar primeiro do Conselho Nacional de Política Energética. Cada órgão tem uma responsabilidade, tá? Seja com relação à venda, comércio, transporte, licitação. Então, para cada órgão existe uma responsabilidade. O Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, é um órgão de assessoramento do Presidente da República, destinado à formulação de políticas e diretrizes energéticas. Esse CNPE foi criado em 97, tá bom? Ele é vinculado à Presidência da República e ele é presidido pelo Ministério de Minas e Energia, tá bom? Então, assim, existe um procedimento. Com tudo que eu vou fazer, isso nós estamos falando aqui de eletricidade, seja transporte, seja aumento da conta de luz, qualquer uma dessas etapas aqui tem que passar pelo Poder Executivo. Então, tudo parte, né, logicamente, da autorização e do aval da Presidência da República. Hoje, o ministro, hoje, se me falha a memória, é o Bento Costa, que é o Bento Albuquerque. Ele hoje ele atua na parte de ministro de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia já é parte de muito tempo, desde a década de 60, acho que foi 1960, se me falha a memória, foi o ano que foi criado. Então, já tem muitos anos que tem um ministério utilizado só para esse fim, com relação ao transporte de energia. Tá bom? A empresa de pesquisa energética. Vamos lá. Essa empresa já é um pouco mais recente, foi criada em 2004, tá bom? Ela também é vinculada ao Ministério, então existe um elo de ligação, pessoal, então, entre todos esses órgãos, tá bom? Essa empresa de pesquisa energética, ela tem por finalidade de prestar serviço ao Ministério de Minas e Energia na área de estudos e pesquisa destinada a subsidiar o planejamento do setor energético. Isso é importante demais, demais. Eu vou dar um exemplo aqui. Parte de estudo com relação à transmissão. Vou dar um exemplo. Nós estamos passando por esse problema de pandemia e existem vários setores de educação que estão trabalhando com a finalidade de tentar criar um tipo de respirador, né, que vai ser utilizado pelo paciente, que seja com um preço mais viável, tá? Em vez de eu pegar a importação de longe, eu consigo fabricar todos esses componentes aqui. Então, existe área de estudo voltado para isso. Lógico, essa parte aqui já não convém ao ao Ministério de Minas e Energia e nem da empresa de pesquisa energética. Essa parte é mais pela questão do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Mas, assim, o que eu quero passar para vocês é que essa parte de estudos, ela tem uma importância muito grande, tá? Com relação à pesquisa, no caso aqui da EPE, como é que funciona? Digamos, uma lâmpada LED, surgiu agora a lâmpada LED que vai conseguir fazer com que a iluminação seja melhor, que a lâmpada não esquente tanto quanto a lâmpada incandescente esquentava, que a potência seja bem menor e que, consequentemente, a conta de luz vai sofrer um decréscimo. Então, tudo isso vai fazer uma enorme diferença, tá bom? Assim, só voltar nessa parte da empresa de pesquisa energética. Então, a ideia dessa empresa vai ser justamente orientar a formulação da política, né? Nós estamos falando de eletricidade, e disponibilizar os dados e estudos para o funcionamento dos mercados. Então, tudo isso é trabalhado e viabilizado por forma de estudos. Aí eu tenho agora o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMCE. Ele é um comitê governamental, também foi criado em 2004, tá bom? Criado pela lei e regulamentado pelo decreto federal. Então, assim, o trabalho do Comitê de Monitoramento vai ser justamente acompanhar o desenvolvimento das atividades de geração, de transmissão, de distribuição, comercialização, importação e exportação de energia elétrica, seja gás natural, petróleo ou seus derivados. Então, o desenvolvimento das atividades vai ser acompanhado através desse comitê. Segundo, avaliar as condições de abastecimento, de atendimento referente às atividades referidas, realizar periodicamente análise integrada de segurança, certo? Então,
é realizado todo o acompanhamento desse desenvolvimento. Bom, vamos passar para outras etapas, que essa parte aqui já é mais operacional. Nós temos o ONS, que nós chamamos de Operador Nacional do Sistema. Nós temos o SIM, que nós chamamos de Sistema Interligado Nacional. O Sistema Interligado Nacional, de certa forma, está trabalhando vinculada ao ONS. Eu vou explicar para vocês por quê. Nós temos a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ou CCE. Nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, tá bom? Bom, falando primeiro do Operador Nacional do Sistema, é uma entidade de direito privado que é responsável pela coordenação e controle da operação. Qual é o papel do ONS? Coordenar e controlar o controle da operação das instalações de geração. Aí vamos lá. Como é que funciona? Vou dar um exemplo. Todo o setor de geração de eletricidade, em escala comercial, tem uma sala de controle. Nessa sala de controle, eu vou ter um conjunto de computadores, eu vou ter os armários elétricos com seus medidores e tal. E o CCO, que é o Centro de Controle Operacional, vai fazer o controle da operação dessa subestação. Certo? Então, olha, eu vou fazer o controle da geração de eletricidade gerada pelaquela usina. Beleza. Mas quem vai controlar quanto que vai ser gerado vai ser justamente o ONS. Então, por exemplo, lá na sala de controle operacional, você vai sempre encontrar lá um telefone que é só do ONS, somente. Então, aquele telefone vai ser, é uma ligação que vai ser direta do ONS para você, que é o operador lá do centro de controle. Então, o que vai acontecer diante disso? Bom, digamos que eu estou diante de uma usina termoelétrica. Essa usina termoelétrica gera, em carga total, 300 megawatts de potência. Tá? Então, esse é o ponto total de geração. Beleza. A ONS liga para você. Bom, convém dizer que essa ligação ela é gravada, tá certo? Então, assim, toda conversa que você for fazer, você tem que ter exatidão em suas palavras. Você não pode dar uma de gaiato, querer enganar o homem, porque qualquer bucho que der, qualquer pau que der, vai puxar a gravação dessa ligação. Então, assim, muita seriedade quando você for atender uma ligação lá no centro de controle, né? Uma ligação vinda da ONS. Pois bem, aí o que acontece? Digamos, eu atendo o telefone, aí o cara, falando de tal da ONS, eu quero que você, ao meio-dia, gere 100 megawatts, 1h da tarde, gere 80 megawatts, 3h da tarde, você vai gerar a carga total. Então, é mais ou menos assim que funciona. Beleza. Então, digamos, se ele pediu 100 megawatts ao meio-dia, beleza. Então, quando for assim, perto de meio-dia, você vai acionar os técnicos para que consigam fazer o trabalho de colocar o valor para ser gerado para chegar ao ponto de 100 megawatts, que foi o valor que a ONS pediu. Aí vou dar um exemplo. Digamos que você colocou para gerar os 100 megawatts, mas você só gerou 50. Não tenha nem dúvida disso. Que com pouco tempo, um dos operadores do ONS vai ligar para você e vai dizer assim: ei, por que vocês não estão gerando aí aos 100 megawatts? Aí você pode se perguntar: putz, como é que o cara sabe que eu só estou gerando 50? Mas é porque é o seguinte: para todo esse meio de geração, a ONS ela tem acesso. Então, por exemplo, a ONS ela tem o mesmo, digamos, entre aspas, o mesmo aplicativo que você está utilizando lá para gerar, em tempo real, a ONS está conseguindo ver lá através de seus computadores. Então, por exemplo, lá no caso da empresa que eu trabalhei, né? Que é a empresa da Gera, empresa chamada Varsila. Aí, pediu 100 megawatts, não está gerando. Eu estou verificando através do programa, que é o mesmo programa que eu utilizo lá na geração, que não está gerando. Aí liga e pergunta: cara, por que não deu certo? Aí você vai dizer assim: não, porque 2 geradores aqui deram problema aqui. Aí beleza, aí o cara diz assim: previsão.
Aí eu vou dizer assim, previsão é 30 minutos, tá certo. Aí pronto, aí você vai deslocar uma equipe técnica para realizar o trabalho da manutenção do gerador. Beleza. Quando der o horário e a geração não chegou, ele liga de novo e pergunta assim, não deu certo não? Não, não deu não, mas nós estamos trabalhando, certo? Nova previsão. Então é assim que funciona, tá? Querendo ou não, tem essa leve pressão. Então, assim, o operador nacional do sistema aqui vai decidir a hora que aquela geração vai funcionar ou não, se vai funcionar com 100% da carga, ou com 50% da carga, ou 20% da carga. Então, quem vai definir, nesse caso, vai ser a ONS, tá bom? Até então, pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo. Essa parte aí, Pronto. Lembrando, olha, lembrando que o ONS, tá? É fiscalizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, essas empresas elas não trabalham por conta própria assim. Existe sempre uma empresa por trás que fiscaliza. Então, no caso, o ONS, ela é também fiscalizada, tá? Eu devo falar sobre isso. Então, tem o planejamento de operação, tá? Tem o despacho das usinas. Então, isso é o trabalho que o operador nacional do sistema faz. Beleza. Aí vamos para o sistema interligado. Oi? Esse funcionamento aí é como se fosse um chamado da ENE, né? Quando ele chega, faz um protocolo danado, liga para a central, vai abrir chave e tal, isso aqui, o outro. É uma interligação para, lá no controle, saber o que eles estão manuseando, né? E tem até a câmera para fazer o procedimento, e liga até a câmera, a central vê em tempo real isso aí. Pois é, aí é necessário que tenha esse órgão justamente para coordenar, porque eu vou dar um exemplo. Em que momento, por exemplo, termoelétrica não foi projetada para funcionar 24 horas. Só que pode chegar o tempo da termoelétrica funcionar 24 horas. Por exemplo, teve tempo que eu fui lá no Maranhão, chegava lá, as turbinas todas paradas, gerador parado. Eu disse aí, não, que por enquanto ninguém está gerando, não. Quando não está gerando, é porque, com certeza, as hidrelétricas estão atuando 100%. Em algum momento que, digamos, a ONS quer poupar a quantidade, não, eu quero poupar aquela água ali, para não acabar a água toda daquela hidrelétrica, então eu vou ficar dividindo as etapas de geração. Por exemplo, eu coloco aquela usina hidrelétrica para funcionar 50%, aí eu coloco a usina termoelétrica para funcionar 50%. Então, sempre é assim, é dividindo as responsabilidades. Quando aquela usina termoelétrica não está funcionando, é porque, com certeza, eu tenho 100% de hidrelétricas funcionando. Mas, assim, sempre eu vou ter, pessoal, uma usina termoelétrica funcionando, tá? Uma vez que ela é construída, uma vez ou outra ela pode funcionar. Aí, assim, vou dar um exemplo. O técnico que trabalha na usina termoelétrica, se a usina não estiver funcionando, aí eles vão para casa, eles não fazem nada. Não, eles ficam de plantão. Eles cumprem o mesmo regime de horário, com a diferença que esse intervalo em que eles não estão gerando, eles aproveitam para fazer um plano de controle de manutenção. Então, eles vão pegar a turbina, vão fazer a manutenção, vão fazer manutenção nos geradores, fazer manutenção nos maquinários, deixar, entendeu? Então, aproveitar justamente esse momento para fazer uma revisão total, para deixar no ponto de funcionar, para quando a ONS permitir o funcionamento daquela usina, então já estou tranquilo porque o maquinário está tudo ok. Então, a grande vantagem é essa, porque no momento que se encontra parado, os técnicos vão aproveitar para fazer justamente essa manutenção, tá? Aí vamos lá, passando para o Sistema Interligado Nacional. Bom, o Sistema Interligado Nacional é um sistema de controle, um sistema de coordenação formado pelas empresas Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e uma parte da região Norte. Uma boa parte, diga-se de passagem, tá? E o que é Sistema Interligado Nacional? A função do Sistema Interligado Nacional é interligar praticamente o Brasil todo. E isso conta com uma grande vantagem. Por quê? Porque eu vou citar aqui um exemplo. Eu estou ministrando aqui a aula para vocês agora, eu estou com o meu computador ligado, eu estou recebendo 220 da tomada, só que eu não sei
e eu acredito que vocês também não, sabem de onde é que está vindo essa tensão de 220. Não, beleza. Eu sei que está vindo daquela subestação ali da Enel, certo? Mas a subestação da Enel está recebendo da onde? Está recebendo da Chesf. Ah, beleza. Mas essa energia elétrica que está chegando na Chesf está vindo de onde? Por quê? Olha, eu não sei, nesse presente momento, se essa energia ela está vindo de uma usina hidrelétrica. Bom, de repente, nesse momento, essa energia que está chegando aqui pode estar vindo oriunda de uma termoelétrica ou de um parque eólico. Então, eu não sei. Tá? A grande facilidade do sistema ser interligado é justamente isso. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu só existisse um trajeto dessa eletricidade chegar até o ponto do meu bairro para conseguir, no final das contas, chegar os meus 220 ou 380, independente. A minha parte consumidora. Então, já pensou se tivesse um trajeto? Não, a minha eletricidade ela vem daquela usina ali de Paulo Afonso IV. Ah, beleza. Digamos que dá um problema na usina. Acaba a água da usina. A usina hidrelétrica só funciona se tiver água. Então, não tem água na usina. Beleza. E agora? O que vai fazer, chapa? Ih, chapa, agora vai ser o jeito de eu usar um gerador aqui próprio. Ah, vai ser o jeito de eu usar uma lamparina. Entendeu? Então, quando eu tenho um ciclo de alternativas, então isso vai contar como um ponto positivo. Porque eu vou dar um exemplo. Ah, olha aí como é interessante o papel de cada órgão desse. Eu vou ter um sistema todo interligado, ramificado. A água de Paulo Afonso, que abastece aqui o Nordeste, está com uma quantidade reduzida. A ONS chega para eles e diz assim, olha, dá uma parada aí, vocês não vão funcionar agora não. Eu vou colocar agora aquela usina termoelétrica para funcionar. A usina termoelétrica vai funcionar e, através do Sistema Interligado Nacional, eu vou conseguir ramificar, eu vou conseguir desviar a rota dessa eletricidade até chegar ao destino desejado, que no caso é a minha residência e a sua residência. Então, veja como é importante. A ONS determina a que horas aquela usina vai funcionar ou não. Se não tem condição dessa usina entrar em funcionamento, eu coloco uma outra usina para entrar em funcionamento, um parque eólico, uma usina solar, uma usina termoelétrica, e juntamente com o Sistema Interligado Nacional, vai fazer com que a eletricidade chegue da mesma forma para mim. Então, por exemplo, hoje eu posso estar recebendo uma geração vindo da uma usina termoelétrica, mas amanhã pode ser que esteja vindo de uma usina hidrelétrica. Entendeu? Quem foi que falou? Alguém falou alguma coisa? O Paulo perguntou se a conexão tinha caído. Não, a minha... Vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Eu tô. Na minha, de vez em quando, dá umas falhas, só que eu acho que é a minha falhas, própria internet. Eu também dá uma falha aqui. Eu acho que a internet, infelizmente, é foda. Tem esse problema e às vezes fica falhando um pouquinho. Mas, qualquer coisa vocês vão sinalizando para mim, viu? Qualquer coisa eu boto no chat se estão conseguindo me entender e tal. Às vezes pode acontecer de falhar um pouco a comunicação, porque você sabe, né? Problema de internet é foda por causa disso, tá bom? Então, só tem uma parte da região norte que não trabalha no Sistema Interligado Nacional, certo? E como é que eu chamo essa partezinha da região norte? Nós chamamos de sistema isolado. Então, é um sistema que está fora, não está integrado juntamente com o Sistema Interligado Nacional. Tá? Seria muito bom se todo o Brasil estivesse conectado. Na verdade, o Brasil quase todo, né? Só tem um pedacinho ali da região norte que não participa. Tem alguém aí? Do Sistema Interligado Nacional. Ixi, o Paulo tá ouvindo, não? Tá ouvindo, Paulo? Ixi, o Paulo não tá ouvindo. Deu pane, viu, professor? Oi? Acho que é o celular dele que deu algum problema, porque aqui eu tô ouvindo, beleza, tô assistindo. Pois é, acho que é porque deve estar em Londres, né? Talvez um lugar assim mais distante. Acho que é por isso que lá deve estar falhando a comunicação. Então deve ser isso. Não sei se ele está mandando no chat, deixa eu ver aqui. Ele está dentro de um buraco, você. O Ed mandando na Barra, que o Rocha fez. Ele está morando dentro do buraco que o Rocha fez na Barra do Ceará. É por isso. Da interferência, você está dentro do buraco da interferência da porra. Certo, pessoal? Então, o Sistema Interligado Nacional trabalha justamente nesse âmbito. É um trabalho que está vinculado ao ONS, tá bom? Com relação ao ONS, existem vários pontos, tá bom?
Nós temos em Brasília, ONS, nós temos em Recife, nós temos no Rio de Janeiro, nós temos, acho que em Florianópolis também. Então, existem os pontos que a ONS trabalha. Eu falei do Sistema Interligado Nacional, beleza. As vantagens de se trabalhar com esse sistema interligado. Primeiro, o aumento da estabilidade, tá? Não vou ter oscilações, pelo menos não é para existir oscilações. Eu vou ter um aumento da confiabilidade, logicamente, porque eu estou trabalhando diante de várias conexões, então vai acontecer, logicamente, a possibilidade de que, se aquela usina hidrelétrica não vai estar atuando, automaticamente eu vou utilizar outra forma de geração e fazer com que a eletricidade chegue ao ponto desejado da mesma forma. O aumento da disponibilidade do sistema, então não vai ter aquele perigo de dizer, só tem aquele ponto, aquele trajeto, e falta energia. Só que, lógico, né? Vou citar aqui como exemplo. O apagão que teve é porque eu tinha uma linha única que dava acesso a vários trechos. Então, isso é uma coisa assim, é uma coisa incomum, é uma coisa raríssima de acontecer, certo? Por consequência, também é mais econômico. Vamos partir para outro ponto, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Beleza. A Câmara de Comercialização, também criada em 2004, então vejam aí a quantidade de empresas, né? Órgãos responsáveis que foram criados mais ou menos nesse tempo. A Câmara de Comercialização, criada pela Lei de 2004, regulamentada pelo decreto, tem por finalidade viabilizar a comercialização de energia elétrica no mercado de energia brasileiro, tá bom? Então, a responsabilidade pelo chamado equilíbrio operacional, nós estamos falando de mercado de comercialização, é justamente através dessa empresa, tá bom? Então, assim, a ideia da criação é justamente criar um vínculo de controle com relação à questão de custos, a comercialização. A Enel ela distribui energia elétrica para você, mas, na verdade, a Enel ela não gera energia. A Enel ela compra energia, assim como qualquer outra concessionária de energia. Ela compra através de sistema de leilões, tá? Existe um leilão, né, junto com essa Câmara de Comercialização e a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, então é um trabalho vinculado. Então, é muito interessante para a concessionária que você utilize a sua energia elétrica de forma racional, porque ela não gera. Então, para ela compensa muito mais em você utilizar a sua energia elétrica de forma criteriosa, né, da maneira correta, não deixando lâmpada ligada à toa, não deixando um aparelho de muita potência sendo utilizado à toa. Então, assim, o trabalho da Enel é fazer com que você utilize a sua energia elétrica de forma realmente racional, certo? Mas vamos lá. Vamos para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Essa Agência Nacional de Energia Elétrica, digamos, é a cabeça de tudo isso. Então, até a etapa final, então, tem um órgão maior, pelo menos um dos órgãos maiores que eu tenho com relação à parte de energia elétrica, aqui no nosso Brasil, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela tem como papel regularizar, então ela é uma agência reguladora, tá bom? Vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com a finalidade de produção, transmissão e comercialização em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. Então, a fiscalização de tudo é feita pela ANEEL. Para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo. Um dos assuntos que eu devo falar, isso posteriormente, vai ser os indicadores de interrupção de energia elétrica, que é o DEC, FEC, DIC e FIC, né? Que é a duração equivalente de interrupção do consumidor, frequência de interrupções por consumidor, tal. Esses indicadores de interrupção de energia elétrica vai ter que ser apresentado para a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a ANEEL ela vai fiscalizar se, por exemplo, se a Enel aqui está fornecendo a eletricidade de forma confiável para você. Durante o ano teve várias quedas de energia, teve vários cortes de energia durante esse ano. Esse corte de energia, pessoal, não é à toa, não. A concessionária vai prestar conta com a ANEEL, vai realizar a prestação de conta. E a ANEEL ela vai verificar se realmente a concessionária está atendendo satisfatoriamente. Então, isso é um ponto positivo. A ANEEL ela é um órgão maior justamente para ver se determinados órgãos estão trabalhando de maneira correta, tá bom?
Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai ter justamente esse papel. Deixa eu ver outra informação da ANEEL aqui, interessante eu falar. Mas é isso mesmo, tá bom? Outros órgãos que trabalham com relação a isso, nós temos a Eletrobras, nós temos os agentes que trabalham com a parte de transmissão, com a parte de distribuição, com a parte de comercialização. Então, vejam aí a quantidade de órgãos que trabalham com essa finalidade, tá bom? Então, como é que funciona? Eu tenho a parte da presidência da República, depois eu tenho o Ministério de Minas e Energia, que trabalha vinculado com o Comitê de Monitoramento do Setor Energético Elétrico, a Empresa de Pesquisa Energética, que está vinculada ao MME, o Conselho Nacional de Política Energética. Desses cabeças, aí sim, é para a parte já de baixo. Na questão operacional, nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, que trabalha na parte de coordenação tanto do ANS como a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Isso eu estou falando de uma maneira grosseira desses órgãos, tá bom? E eu tenho as partes finais, que é a Eletrobras, né, agentes de transmissão, distribuição, comercialização, agentes de geração. Então, são vários órgãos que trabalham com o papel de fazer com que a energia elétrica ela chegue ao seu destino final de uma maneira satisfatória, tá? Além disso, cada região é responsável pela transmissão de energia elétrica. No nosso caso, a região Nordeste trabalha com responsabilidade da Chesf. Eu tenho Furnas, eu tenho, deixa eu ver, além de Furnas, eu tenho Eletrosul. Então, assim, cada órgão, Eletronorte, trabalha acerca de uma região. A Chesf, ela trabalha em todo o Nordeste. Então, assim, qual é o órgão que trabalha com relação à parte de transmissão responsável pelo Nordeste? É a Chesf, tá? A Chesf já tem um bocadinho de tempo, já não foi criada em 2004, então já faz tempo pra caramba, foi em 45 que foi criada a Chesf, então foi em tempo de Getúlio Vargas, já tem ano pra caramba, tá bom? Ela atende Bahia, ela atende Sergipe, ela atende Alagoas, ela atende Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Então, se você contar, é basicamente o Nordeste todo. Para não dizer todo, porque o Maranhão ele está fora, tá bom? O Maranhão ele trabalha com outro órgão. Não sei por quê, né? Porque participa do Nordeste, mas o Maranhão ele não trabalha juntamente com a Chesf. Tá? A Chesf ela trabalha em todos esses estados que eu citei para vocês, tá bom? Fica sob a responsabilidade da Chesf e destinar a cada estado. No nosso caso, a extinta Coelce, né, que hoje é a empresa Enel, essa empresa italiana, desde 2016, a Enel ela assumiu o papel no lugar da Coelce. A Chesf, que é a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, é uma sociedade anônima de capital aberto que atua na geração e na transmissão de energia em alta e extra alta tensão. Então, a Chesf trabalha com vínculo, tá? Com relação à parte de geração e com relação à parte principalmente de transmissão. Tinha um professor que trabalhava na escola, que era o Frankson, colega nosso, parceiro nosso, trabalhava lá, e apareceu um concurso da Chesf na época, ele fez, passou no concurso e até hoje ele trabalha na Chesf. Aí ele saiu, logicamente, da escola, porque ele teve que ser deslocado em outra Chesf, não sei se foi em Quixadá, tem várias, né? Eu prestei serviço para a Chesf ali que fica por trás da Macro, da BR-116, aquela do Mondubim, Tauá, Manabuiú, Russas e Cor, eu acho que foram essas. Então eu tenho um Chesf espalhado pelo Nordeste todo. Então foi essas Chesf que eu realizei o trabalho de manutenção na parte do cabo de fibra ótica, que era a comunicação da Enel, né? Que antigamente, na época que eu trabalhava, era Coelce ainda. Então era uma comunicação feita através de cabo de fibra ótica. Aí nós fomos solicitados para fazer esse trabalho, nos piquetes e tal. É bacana porque a gente conhece, né? Várias subestações, a gente aprende muita coisa, certo? A Chesf ela trabalha acerca do Rio São Francisco, né? Então ela pega justamente a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, ela trabalha acerca disso. Com relação ao Maranhão, se eu me engano, a companhia que trabalha com o Maranhão, acho que é a Semar, se não me falha a memória, a Companhia Energética do Maranhão. Eu acho, né?
Parece que mudou para Equatorial, o nome da empresa assim. Depois vocês dão uma pesquisada com calma, tá bom? A nossa estrutura do setor elétrico, então, trabalha na parte inicial, que é a geração. Eu vou ter, com relação à geração, inúmeros, tá? Inúmeras usinas hidrelétricas que trabalham em cerca disso, mas eu posso encontrar também usinas termoelétricas, parques eólicos. Então, nós estamos falando da parte inicial, que é a parte de geração. Depois, através de um elemento chamado transformador, só que isso aqui eu estou falando de uma maneira muito grosseira, é uma subestação que irá receber essa tensão que está sendo gerada. Eu vou elevar um valor relativamente alto, vai passar pelas linhas de transmissão, no qual eu vou encontrar mais subestações. Depois eu vou passar por mais transformadores, ou seja, mais subestações, que irá reduzir o valor dessa tensão. Depois, essa tensão ela vai ser distribuída. Lembrando que depois que ela passa na parte de transmissão, ela sai sendo distribuída aos pontos. Então, você vai encontrar, por exemplo, uma linha, exemplo, de 500 kV, uma linha uma torre de linha de transmissão de 500 kV que está levando em um ponto, que está levando para outro ponto, que de lá está sendo distribuído em outras subestações e assim por diante. Então, são vários pontos. Então, o sistema ele é todo interligado. Vou falar aqui agora, pessoal, da classificação dos consumidores, para a gente entender a diferença com relação, para a gente entender o que seria o grupo A, seria o grupo B, a diferença entre o grupo A e o grupo B com relação à tensão de fornecimento, tá bom? A tensão de fornecimento ela é regulamentada pela resolução da ANEEL. Então, a ANEEL ela sempre está presente nessa parte, tá bom? Resolução 414, e deve obedecer aos seguintes limites, para o grupo A e grupo B. Eu vou explicar primeiramente o grupo A, que é a parte mais de linha industrial, tá bom? A parte do grupo B é mais residencial, então rapidinho vocês conseguem entender essa parte. Eu vou explicar primeiro o grupo A. Bom, o grupo A ele é composto por unidades consumidores com a tensão igual ou maior do que 2.300 volts, ou seja, 2,3 kV, tá bom? Ou atendidas a sistema subterrâneo de distribuição. Aqui em Fortaleza, nós temos pouquíssimos pontos de linha subterrânea. Pelo menos assim, o mais próximo que a gente pode encontrar na Monsenhor Tabosa, ali depois da Dragão do Mar, na Monsenhor Tabosa ali, aquele trechozinho da Monsenhor Tabosa, para você ver como é coisa pouca. Aquele trecho ali da Monsenhor Tabosa ali é linha subterrânea. Então, por exemplo, você não vê ali um poste e tal, aquele trecho é subterrâneo. Assim, infelizmente, eu acho que o Brasil como um todo não tem aval, não tem know-how, vamos certo know-how, não tem know-how para trabalhar com linha subterrânea ainda, porque é difícil. Tem que ter uma estrutura na linha subterrânea, tem que ter um sistema de evacuação. Se começar a chover muito, tem que ter um sistema de evacuação de água. Então, tem que ter uma estrutura para trabalhar. Mesmo assim, eu ainda posso encontrar pontos específicos em que eu encontro linha subterrânea, tá bom? Em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômio. Bom, o que é tarifa binômio? Uma cobrança de tarifa ela é cobrada através do consumo, que é o nosso caso. O nosso caso é cobrado pelo consumo. Já o grupo A é cobrado pelo consumo e pela chamada demanda. Então, através de consumo, através de demanda, a tarifa se dá pelo estilo binômio, ou tarifa binômio, tá bom? Esse grupo A, ele é dividido em subgrupos. Quais são eles? Subgrupo A1, tensão igual ou maior do que 230 kV. Subgrupo A2, de 88 a 138 kV. Subgrupo A3, tensão de fornecimento de 69 kV. Subgrupo A3A, tensão de fornecimento de 30 kV a 44. Subgrupo A4, de 2,3 a 25. Por exemplo, o centro de eventos trabalha com subgrupo A3. Trabalha lá com subestação de 69 kV. Aço Cearense, 69 kV. Acho que Guatemi também, 69 kV. Metalic, Maracanaú. Então, Fábrica Fortaleza. Então, são pontos onde eles recebem uma tensão de 69 kV. Eles têm uma subestação lá interna e trabalham nesse subgrupo A3. Esse subgrupo ele vai compreender o valor da tensão e é o que vai estar tipado na conta de luz. Então, a conta de luz que o cliente receber vai estar intitulado no subgrupo a depender do valor de sua tensão, tá? De fornecimento.
O AS seria tensão menor do que 2.300 a partir de um sistema subterrâneo de distribuição. Já o grupo B já tem uma tensão menor do que 2.300 volts, tá bom? Assim como o grupo A, eu vou ter os subgrupos pelo grupo B. E quais são? Eu tenho o primeiro, que é o que nós recebemos, a nossa conta de luz trabalha nesse subgrupo, nós chamamos de B1. Nós temos o subgrupo B2 para a linha rural, nós temos o subgrupo B3 e nós temos o subgrupo 4, que é chamado iluminação pública. Tá bom? Classificação com nível de tensão. Os valores de tensões a serem definidas terão valores diferenciados a depender da região instalada. Isso aí nós já sabemos. Por exemplo, nossa tensão aqui monofásica é 220 volts. Mas se você for na região sudeste, lá eles trabalham com 110, 127 volts. Se você for para centro-oeste, né, Brasília, trabalha já com 220. Então é assim. Se você perguntar para mim, seria interessante não se fosse tensão unificada para todo o país? Bom, lógico que seria. Então eu teria 220 monofásico para o Brasil todo. Só que para que eu consiga unificar esse valor da tensão, eu teria que trocar todo o aparato de transformadores, de TC, de TP, tudo, toda a estrutura da parte de subestação teria que ser trocado, os cabos. Então, olha, para fazer isso, ia demandar um dinheiro grande. Aí vem aquela velha história, como até meu professor me disse uma vez. Tá funcionando? Tá. Então pronto, então deixa. Então eles não vão de forma nenhuma mexer, mesmo porque vai ser transmitido do mesmo jeito. E se eu fosse unificar essas tensões, eu teria que, logicamente, trocar o maquinário, trocar todos os componentes, trocar o transformador de corrente, transformador de potência. Ninguém vai fazer isso. É aquela velha história, se está funcionando, então deixa do jeito que está. Tá? Os valores serão valores instalados para geração, para transmissão, que no caso é a parte da CHESP, subtransmissão e para a parte de distribuição. Tá? Como é que funciona isso aí, pessoal? Por exemplo, eu vou ter um valor de tensão de geração, que funciona 13.800 até 24 kV, eleva um valor de 230 kV, 500 kV para a linha de transmissão. Aqui no Ceará nós recebemos os 230 kV, que chega nas subestações da CHESP. A CHESP recebe esses 230 kV, rebaixa através de transformadores para 69, entrega para as subestações da Enel 69 kV. Eu encontro subestações da Enel no Ceará todo. Desde os interiores, aqui na capital eu vou encontrar, por exemplo, Presidente Kennedy, Papicu, Pici, Messejana, Aldeota. Então eu tenho vários e vários pontos de subestações da Enel. A Enel recebe da CHESP 69 kV. Através de seus transformadores, rebaixa esse valor de 69 kV para 13.8. Através desses 13.8, você encontra com facilidade nas ruas da cidade os 13.8 kV, no qual rebaixa através daqueles transformadores que a gente encontra na rua, que aí já é a etapa final, tá? Com relação para você conseguir diferenciar as tensões, por exemplo, uma tensão igual ou menor que 1.000 volts, eu trabalho com baixa tensão. Vocês que já tiveram instalações elétricas, acredito eu, a norma que trabalha em cima da baixa tensão é a norma NBR 5410, de 2004. Para a média tensão, é quando eu passo de 1.000 volts. Então, entre 1 kV e 35 kV, eu tenho média tensão, 14.039, a norma. Aí eu tenho uma tensão entre 35 e 230 kV, passa para alta tensão. A subestação, por exemplo, lá do centro de eventos, que é 69 kV, trabalha com alta tensão. Entre 230 kV e 365, 765, eu tenho extra alta tensão. E quando eu ultrapasso 765 kV, que já é o topo do valor de tensão, eu dou o nome de ultra alta tensão, tá bom? Os níveis de tensão que nós utilizamos no Brasil são esses valores aqui, que vocês estão vendo aqui. Então, eu tenho um leque de variedade, sendo que 110 e 220 são tensões monofásicas e nas demais tensões são tensões trifásicas. Então, funciona da seguinte maneira. Eu tenho a parte inicial, tá?
no qual eu tenho subestações, é o que eu falei. Qualquer que seja o ciclo de geração, sempre vai haver uma subestação. Então, eu tenho uma subestação aqui de geração, com uma tensão compreendida entre 12 kV e 24 kV. Eu tenho a parte de transmissão, que vai entre 138 kV até 765 kV, que são os grandes consumidores. Eu tenho as subestações de distribuição. Essa parte aqui já vai entre transmissão e subtransmissão, tá? Na subtransmissão, que são as indústrias de médio porte, trabalham entre 23 e 138. Então, veja a diversificação das tensões. Aqui eu começo com 12 até 24. Olha aqui, ó. Aqui eu já tenho entre 23 e 138. A etapa final aqui, que é a parte da subestação de utilização e distribuição, eu já tenho aqui entre 4,16 e 34,5. Às vezes, vou dar um exemplo. O centro de eventos tem 69 kV que recebe de uma subestação d'água fria. Então, vem o valor lá de 69 kV. Esse valor de tensão vem da subestação que já recebeu da Chesf o valor de 69 kV, que já foi rebaixado através de um transformador. Certo? Lembrando que, por exemplo, valor de utilização menor que 1000 volts seria a parte de microempresa, residência, comércio, que é o que nós realmente utilizamos. Beleza, pessoal? Dúvidas até então? Beleza? Pronto. Então, pessoal, olha, nós finalizamos a nossa primeira etapa, que é a parte do módulo, tá? Primeiro módulo de geração, transmissão e distribuição de energia.